Fiel em todo tempo. Aleluia. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei, eu louvarei a bondade de Deus. Tão bom, né? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 21, em nome de Jesus. É um texto bem conhecido. A partir do verso de número 14. Muitos falam sobre esse texto. E mais uma vez a gente vai falar dele mais um pouquinho. Amém? Gênesis capítulo 21, verso de número 14. Aleluia, Jesus. Deus está na casa, irmãos. Glória a Deus. O Senhor se faz presente. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Soberano Deus eterno Pai, estamos aqui, Pai, para podermos entender um pouquinho mais da Tua palavra. Pai, que não seja a minha vontade, mas sim a vontade do Teu Espírito Santo. Use-me, Pai, apenas como um canal para transmitir o que o Senhor tem a falar à igreja. É o que eu te oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Agar. A gente conhece essa passagem, né? Fala a respeito da promessa que Abraão teve, que Deus fez a Abraão, a respeito de dar-lhe um filho. Mas Abraão, que já era de idade avançada, casado com Sara, também de uma idade avançada, e viram os dois que a promessa não era se cumprida nunca. Então Sara decide dar tua serva, né, dar a tua empregada como mulher, para que Abraão pudesse, enfim, para que Deus pudesse, enfim, na vida de Abraão, cumprir a promessa do filho prometido. Só que os planos de Deus não são os
nossos, né? A bondade de Deus, quando Deus tem propósito para a nossa vida, não interessa o que a gente faça. No momento dele, Ele vai fazer a vontade dele. Não adianta a gente tentar atropelar as coisas. Não adianta a gente tentar ultrapassar barreiras para que a gente possa alcançar o que Deus tem preparado para a gente. Porque a gente vai se frustrar, a gente vai se atropelar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. E no final, quando Deus tiver que fazer a obra dele na nossa vida, vamos entender que tudo que fizemos foi a vontade da nossa carne e não esperamos pela vontade de Deus. Assim não foi diferente na vida de Abraão, assim não foi diferente na vida de Agar, assim não foi diferente na vida de Sara, não foi diferente na vida de Ismael e não foi diferente na vida de Isaac. Uma história tão conhecida, mas a gente esquece muitas das vezes de falar de todos que fizeram parte da história. A gente enfatiza muito porque Abraão é o pai da fé, Isaac é o filho da promessa, Abraão o pai de nações. Mas e Agar? Quem foi Agar? Agar foi alguém que, mesmo sendo escrava, mesmo sendo empregada, era um ser humano, assim como nós que estamos aqui hoje. E mesmo sendo empregada, ela merecia respeito, como qualquer um de nós aqui merecemos respeito. E é muito triste quando a gente percebe que, independente, que seja na nossa família, que seja na nossa igreja, que seja na nossa casa, que seja no nosso trabalho, seja aonde for, é muito ruim, é muito triste quando a gente percebe que não somos nada para alguém, que não temos valor algum para alguém. Eu tenho certeza que foi dessa forma que, quando Abraão expulsa Agar das suas terras, eu tenho certeza que foi esse sentimento que Agar sentiu, que não era nada, ela simplesmente foi usada pela própria patroa, né, para que ela pudesse se deitar com seu esposo, para que ele se tornasse pai, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele seria pai de nações e que ele teria o filho prometido. Além disso, o para que mais Agar servia? Ismael nasceu. Acredito eu que Abraão deve ter dado uma linda festa, porque acreditava que ali estava sendo gerado, ali foi gerado, foi nascido o filho que Deus tanto havia prometido. Só que não. Deus ainda tinha muito mais para fazer na vida de Sara, muito mais para fazer na vida de Abraão. E glória a Deus que aconteceu o que aconteceu na vida de Agar. Porque Agar, humilhadamente, ela só teve um odre de água e um pedaço de pão. Irmãos, hoje em dia, o que nós fazemos com um pouco de água e um pedaço de pão? Por quanto tempo a gente se alimenta? Acredito eu sinceramente que daquela água e daquele pão, aquela mãe nem sequer pode ter tocado para que não faltasse para seu filho. Porque nós, como mães, faríamos isso. Nós passaríamos fome para poder alimentar os nossos filhos. Nós passaríamos sede para poder saciar a sede dos nossos filhos. E eu acredito que com Agar não foi diferente. Imagina o desespero daquela mulher quando viu que ela estava num deserto, com certeza um sol muito quente, e ela só conseguia enxergar na frente dela uma árvore.
que foi aonde ela deixou o seu filho. E pela história, era o único filho que ela tinha, Ismael. Porque quando ela é expulsa das terras de Abraão, a palavra de Deus, as escrituras, só diz que ela pegou o seu filho e foi embora. Ela só pegou Ismael e foi embora. O que a gente não faz pelos nossos filhos? Imagina o desespero daquela mulher no sol escaldante, com os pés provavelmente cheios de bolha, calejados de tanto andar, com sede, com fome, desesperada para poder alimentar o teu filho e não poder, e não ter o que dar a ele. Porque naquela época, acredito eu, que ninguém era assalariado. Acho que trocavam mão de obra por alimento. Ela foi mandada embora e o que ela tinha? Nada, apenas o amor de mãe. Aí você imagina o desespero. Imagina aquela criança com 10 anos aproximadamente, de 10 a 12 anos, foi quando faz, a festa que Isaac havia desmamado. Ismael com 12 anos. Imagina o desespero daquela criança pedindo talvez à mãe água porque estava com sede, pedindo comida porque estava com fome, porque até o presente momento ele era o filho do patrão. Nada faltava para aquela criança. Imagina as coisas que aquela criança não comia. De repente ele não tem mais nada para comer. De repente ele não tem mais nada para beber. Imagina o desespero daquela criança, com fome, com sede e pior, pedindo à mãe que desesperadamente não sabe da onde que vai tirar recurso para saciar a fome e a sede de seu filho. A única coisa que ela consegue enxergar na frente dela é uma árvore. Apenas uma árvore. Coloca seu filho debaixo da árvore. Olha o cuidado que aquela mulher teve para proteger o seu filho. Coloca seu filho debaixo de uma árvore, talvez para que ele não sofra tanto com o calor, até que a morte venha, e se afasta numa distância de um tiro de flecha, para que ela não veja o desespero do seu filho e muito menos se desesperar em ver o seu filho padecendo, o seu filho morrendo de fome e de sede. Imagina o desespero daquela mulher. Mas é muito fácil a gente falar: mas Abraão, Deus pediu Isaac a Abraão, ele não chegou a sacrificar, mas Deus tinha pedido Isaac e ele foi sacrificar Isaac. Mas ele se preocupou com o filho que ele teve antes. Ele é pai. Consequência de coisas que a gente faz erradamente, achando que é propósito e obra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente faz. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente escuta uma vozinha achando que é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Sara, tudo começou porque Sara achou que ela estava agindo corretamente. Tudo começou porque Sara achou que dar a sua escrava como mulher para que o seu marido tivesse o filho que foi prometido por Deus, a promessa veio lá de cima. Quem somos nós aqui embaixo na fila do pão para achar que a gente tem moral para entrar num negócio que Deus já falou que é só com Ele? Se é com Ele, espera o tempo dele. Se é com Ele, Ele vai agir no momento certo. Não adianta a gente botar a mão onde a gente não alcança.
O que para a gente pode ser 1000 anos, para Deus pode ser fração de segundos. Então que a gente possa esperar com paciência no Senhor, porque Ele jamais entrega nada na nossa mão de qualquer maneira. Tudo que Ele faz na nossa vida é com excelência. Então que a gente possa esperar verdadeiramente em Deus, para que Ele faça o querer dEle, do jeito dEle, sem que a gente se intrometa, coloque os pés pelas mãos. E outra coisa, se a gente continuar nos metendo nos propósitos e planos de Deus para com a nossa vida, o anjo que vem nos trazer a nossa bênção, na metade do caminho ele volta. Então que a gente possa ter discernimento e paciência para que o anjo do Senhor possa vir entregar o que é nosso por direito, porque já está nas mãos dos anjos, já está para ser entregue. Então não vamos atropelar as coisas, não vamos agir. E quando Deus mandar a gente fazer algo, que a gente possa estar com os ouvidos bem sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e fazer exatamente como Deus pede que façamos. Que a gente não venha ser como Jonas, porque se Deus mandar a gente para Nínive, que a gente não vá para Tarso, porque a gente não precisa passar por dentro de um peixe para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. É só a gente ter os ouvidos sensíveis e com obediência fazer o que Ele manda que façamos e não a nossa vontade, porque quando a gente faz a nossa vontade, nada acontece na nossa vida. As nossas frustrações vêm, a gente não entende, a gente coloca a culpa em Deus e ainda questiona: por que, Senhor? Aí Ele responde lá de cima: sabe por quê? Porque eu quero fazer da minha vontade, eu quero fazer da minha forma, eu quero fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o jeito perfeito para as coisas acontecerem na sua vida. Só que enquanto você estiver atrapalhando o meu propósito, enquanto você estiver botando a mão onde não deve, enquanto você estiver achando, brincando aí na terra de Deus, eu não entrego o que é teu. Porque quando a minha vez chegar, eu vou fazer com excelência. E todos verão que foi a minha mão e o meu milagre que te alcançou. Porque assim devemos ser. Aleluia, Senhor. É assim que devemos ser, obedientes a tudo aquilo que o Senhor Deus tem para fazer na nossa vida. Que sejamos muito pacientes, esperamos com paciência no Senhor, para que Ele possa agir a nosso favor. Um anjo do Senhor vem até Agar. Acredito eu que antes que acontecesse antes que a presença do anjo viesse até Agar, eu imagino um menino com 12 anos de idade orando a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus. E eu tenho firme conceito de que ele não orou apenas pela vida dele, ele não orou apenas por um copo de água, ele não orou apenas por um pedaço de pão. Aquele menino orou também pela vida de sua mãe, porque senão não tinha acontecido o que aconteceu na vida deles. O anjo se aproxima de Agar e questiona ela: por que choras, Agar? Por que está assim? Está sofrendo por quê? Ao invés de sofrer, clama ao Senhor, que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai mandar mensagem, resposta do céu. Só não desiste, não tema, crê somente. Vai firme, crê. Porque a única coisa que Deus pede: tenha fé em mim, porque eu sou
o Todo-Poderoso, que posso fazer todas as coisas. Posso te dar o alimento, posso te dar a água da vida, e você nunca mais terá sede, você nunca mais terá fome. Crê somente que eu sou o Deus da tua vida. Creia somente que Deus pode mudar o que você está passando. Crê somente que Ele vai mudar, porque Ele é o único que podemos clamar, suplicar, porque Ele vai nos ouvir e vai mudar tudo aquilo que estamos passando. Mas a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar verdadeiramente que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele deu seu Filho para morrer por cada um de nós, e que a morte de cruz não foi em vão, não foi à toa. Foi para salvar a minha vida e a tua. Foi para dar livramento para mim e para você. Foi para nos encher de honra e glória dEle, para que o mundo lá fora veja através de nós todos os milagres que somos diariamente. Porque só em nós acordarmos todos os dias somos um milagre de Deus. Por nós não termos desistido dEle e continuarmos adorando a Ele, somos um milagre de Deus. Quantos não adoram mais? Quantos se desviaram? Quantos se perderam no caminho? Quantos já não estão nem mais aqui para contar a história? Mas estamos aqui para fazer diferente, louvando e agradecendo o nome dEle, para que Ele se agrade e tenha festa nos céus pela vida de cada um de nós aqui. Ismael ora, o anjo aparece. Filha, não chora, crê somente, porque Ele será grande. Ele será grande. Poderia não ser nada, mas eu vou fazer dele, uma grande nação. Ismael será uma grande nação. Ah, mas o pai das nações não é Abraão? E o que para Deus é impossível? O que para a gente é impossível, para Deus faz tornar possível. Aquele menino, para Sara, para Abraão, eu não coloco nem o Isaac, que Isaac estava com 2 anos quando desmamou, então ele não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo, né? Mas para eles, aquele menino poderia não ter futuro nenhum. Para eles, aquele menino poderia ter sido algo totalmente descartável. Como muitos lá fora, para o próprio mundo, são descartáveis. Mas nós não. E aquele menino não foi diferente. Para Ismael não foi diferente. Deus viu virtude naquele menino. Deus viu que através da vida daquele menino, ele poderia salvar vidas. E não é diferente com cada um de nós. Deus quer nos usar para salvar vidas. Deus quer nos usar para sermos grande nação. Através da nossa vida, Ele quer mudar o mundo. Através da nossa vida, Ele quer mostrar para o diabo que ele já está perdido. E não adianta ele insistir para o dia do juízo, porque não vai dar certo. Ele quer que a gente vá lá e resgate. Eu tenho certeza que através da vida daquele menino, através da oração que aquele menino fez, ele resgatou novamente a fé da mãe dele. E assim ele quer que a gente faça, que a gente vá e resgate a fé de muitos que ainda estão adormecidas, que ainda não foi perdida. Que a gente possa ser grande nação, como Ismael foi. Que assim, através da vida dele,
deserto de Parã. E não foi diferente com Agar. Quem foi Agar? Uma escrava, uma empregada, serviu como mulher de Abraão, deu a ele Ismael como filho, mas ainda não era o filho da promessa, porque Isaac ainda era plano apenas do Senhor, não era plano de Sara, de Abraão, de ninguém. Isaac ainda era projeto perfeito do Senhor. E por isso precisamos entender que passe o tempo que for, no tempo dele seremos exaltados. Por isso precisamos nos humilhar, porque muitos confundem a palavra de Deus dizendo que os humilhados serão exaltados. Mas não é assim que diz a Escritura. A palavra de Deus diz que quem se humilha perante o Pai, Ele vai exaltar. Então que nós nos humilhemos para Cristo, que nós venhamos nos prostrar, porque o mais alto que a gente pode estar é nos pés do Senhor. Que a gente venha se humilhar. Não é que nós, sendo humilhados, a gente vai ser exaltado. Não, mas Deus diz que se a gente se humilhar, Ele irá nos exaltar. A gente não precisa ser humilhado para que Deus exalte a gente. A gente precisa se humilhar por vontade própria. Ninguém precisa nos humilhar. Até porque filho de Deus, herdeiro da promessa, não merece ser humilhado. Ninguém merece ser humilhado. Então a gente precisa se humilhar a Deus, clamar a Ele, pedir a Ele, porque Ele vai nos exaltar, mas no tempo dEle, no momento dEle. E que a gente seja filhos obedientes para não questionar, não murmurar. Porque não adianta, porque a obra não é por força e nem por violência. Filhos obedientes não questionam pais. Filhos obedientes escutam o que os pais têm para falar e obedecem, por mais que doa, por mais que não concordem. E assim devemos ser com o nosso Pai, porque Ele fala através de uma pregação, Ele fala através de um louvor, Ele fala no silêncio, Ele fala muitas vezes quando a gente, mulher, está na pia lavando louça, de repente vem um estalo na nossa cabeça de algo que a gente pediu a Deus há 300 anos atrás, e Deus está aí, ó, tá vendo, filha? Não esqueci, tá no caminho, tá chegando. Seja obediente e tenha paciência, que no meu tempo eu vou te exaltar. E aquela mulher que foi para o deserto de Parã, ela foi reconhecida como mulher da terra do Egito. Ah, mas o que isso significa? Isso significa que, independente da posição social que você tem hoje, você pode ser empregado, você pode ser dono do seu próprio negócio, você pode estar onde você estiver, você pode ser um excelente médico, você pode ser uma excelente dona de casa, você pode ser o que você quiser. Mas se Deus tem planos maiores para a tua vida, Ele vai tirar você da onde está e vai te exaltar. Porque como aquela mulher foi humilhada, ninguém precisa ser humilhado. Mas eu tenho certeza que Ismael, assim como Agar, eles se humilharam naquele deserto a Deus, para que Deus pudesse exaltá-los. E não foi diferente. Houve a exaltação, porque eles são filhos, eles eram escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos herdeiros da promessa. Nós temos um galardão esperando por nós. Nós temos um banquete para cear.
E a gente precisa estar na presença. A gente só precisa crer verdadeiramente. A gente só precisa ter fé e esperar. Porque no tempo de Deus, a gente sabe que tudo vai entrar nos eixos, tudo vai se encaixar. Porque se tem uma coisa que todos nós temos certeza, é que pais de verdade nunca faz nada pensando no mal do filho. Deus não brinca de ser pai. Então não vamos brincar de ser filhos. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele já perdeu. Ele sabe que está tudo perdido para ele. Mas a minha alma, a minha tua, ele quer levar para o inferno. Mas todo dia tem uma legião de anjos orando, clamando, vigiando e guerreando pelas nossas almas, para que o diabo não venha nos tentar, não venha trazer o banquete dele para nos saciar. Então que a gente possa verdadeiramente ter sensibilidade para ouvir quando é a voz de Deus, para ouvir quando de verdade Deus está falando com a gente. Ah, mas como que eu sei disso? Porque quando vier um pensamento na tua cabeça, você quer fazer alguma coisa que você tem que esconder de alguém, ou que você não pode contar para ninguém, pode ter certeza que não é do Senhor. O que você tem vergonha depois que você faz, não é de Deus. Quando você tem dúvida em fazer algo, não faça, porque não provém do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, sim, não. Nada de dúvida, nada de talvez, daqui a pouco talvez será. Não. Sabe por quê? Porque no livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 13, diz que a gente vive no tempo que é chamado de hoje. Então viva o hoje, seja filho hoje, obediente hoje. Porque o amanhã não volta, porque o ontem não volta e amanhã só pertence a Deus. Então viva o hoje, para que Deus te exalte hoje. Quando você acordar, no próximo amanhecer, vai ser hoje de novo. Não existe amanhã. Não tente fazer nada amanhã, porque amanhã você não vai fazer, você vai fazer hoje. Então exalte a Ele hoje. Dê louvores a Ele hoje. Santifica a sua vida hoje. Limpa o teu coração hoje. Peça perdão hoje. Perdoe hoje. Para que o seu hoje chegue até os altos céus. Deus se agrade com o que você tem feito, para que Ele transforme toda a tua peleja, todo o teu deserto em bênção, em prosperidade. Porque quando a gente caminha com Deus, o nosso deserto tem que nos fazer florescer. O nosso deserto tem que dar pulso com água. O nosso deserto, assim como para Ismael, tem que ter uma árvore para que a gente venha descansar. E não para que a gente venha morrer. A gente tem que descansar. Então o nosso deserto tem que nos fazer prosperar, tem que nos fazer florescer. Para que a gente não venha desanimar. E para que a obra de Deus seja concluída através da minha vida e da sua. Porque Deus espera algo de nós. A vida do Senhor é hoje. Se Ele viesse agora, quem vai subir? Piscou o olho, acabou. Não dá tempo nem de piscar. Vai ser mais rápido que o piscar dos olhos. O que a gente está esperando? Por que a gente está esperando? E para que a gente está esperando? Porque quando estiverem dois no campo, naquele grande dia, só sobe um. Como é que está a sua santificação? Como é que está o seu coração? O que você tem orado ao Senhor? De que forma você tem orado ao Senhor? O que você tem pedido a Deus? Precisamos saber pedir, para que Ele possa vir fazer a obra dele. O que nós temos feito para que a gente possa se santificar cada vez mais, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus? O que nós temos feito
com a oportunidade que Deus nos dá todo dia de abrir os olhos, de dobrar nosso joelho, de clamar a Ele, de chorar para Ele. Até mesmo no silêncio, Deus escuta a nossa súplica. Senhor, eu não tenho mais força para te pedir. Pai, eu não tenho mais força para te orar. Pai, eu já não sei mais o que falar. Mas, Senhor, eu clamo a Ti aos prantos. Só me pega no colo, porque eu preciso de colo de pai. Eu só preciso de colo. Eu só preciso saber que eu não estou sozinho, que eu não estou sozinha. Pai, eu clamo ao Senhor porque eu estou desesperadamente precisando ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Não se afaste de mim. Preciso sentir a Tua presença, Deus. Estou enfraquecendo. Sê comigo, Senhor, em todos os momentos. Estou fraca, mas não perdi a fé. Preciso de ajuda. Estou machucado. Estou com muitas feridas abertas. Mas eu preciso continuar. Me dê força, me dê ânimo, Senhor, para que eu possa continuar. Senhor, o meu deserto está me deixando toda queimada por conta do sol escaldante. Me mostre o poço para que eu possa me hidratar. Senhor, o frio do deserto está acabando comigo. O frio está entrando por dentro do meu ser e está me congelando por dentro. Senhor, manda a coluna de fogo descer para me aquecer, porque eu preciso continuar. Se eu congelar, eu não tenho como prosseguir. Então me aqueça, Pai. Me aqueça, Senhor. Faça a Tua vontade, mas não me permita fracassar. Não me permita desistir. Porque eu posso ser expulsa. Eu posso ser humilhada. Eu posso não ter o que dar de comer e de beber ao meu filho. Mas o Senhor, que fere a rocha e tira a água da rocha, pode saciar a minha fome, pode saciar a minha sede, pode me levar para lugares que ninguém jamais imaginou e pode me fazer uma grande nação. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade e não a minha. Então, Pai, cumpra em mim o Teu propósito. Faça de mim o que o Senhor quiser, porque eis-me aqui apenas como um canal de bênção. Então faça a Tua vontade. Transborda-me, Senhor, porque preciso ser transbordado por Ti. Que o anjo venha e diga para mim: não chore mais, porque o moço dele será feito grande nação. E de você vai ser reconhecida como mulher do Egito. No Egito tem deserto, e o teu deserto vai mudar a vida de muitos que precisam passar por ele. Então esteja pronto para quando eu mandar florescer, você está preparado para receber as flores que eu tenho para te dar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.